Oi, Cida, bem-vinda. A Marta, bem-vinda. Margarete, Ana, bem-vinda. Obrigada. Enquanto o pessoal está chegando, a gente vai se arrumando. Estou colocando para gravar. Eu acabei de desligar seu microfone, Tati. Coloquei para gravar. Grata. Muito bem-vindos a todos. Hoje é 16 de novembro de 2020. Estamos acabando o ano de 2020 e quase acabando este livro também. Estamos estudando o Liberados Somos Concluídos. Hoje é a nossa 7ª aula de 10. Falta pouquinho. Vamos aproveitar bastante esses últimos encontros nesse formato, porque no ano que vem, não, em dezembro a gente já tem um formato novo. Deixa eu ver que data que é para não falar errado. A nossa última aula é dia 7, se eu não me engano, de 12. Alguém lembra? 4, 5, isso. Dia 7 é a segunda-feira. E aí, dia 14, a gente já pretende trazer o novo formato, dia 14 de dezembro. Tati, você pode falar um pouquinho para nós desse novo formato, como é que vai funcionar? Vamos! Acho que a gente já trouxe um pouquinho na aula passada, mas só trazendo um pouco mais de detalhes, deixando vocês ansiosos, aguardando esse momento. Bom, é um novo formato, na verdade é um novo projeto que a gente está trazendo para vocês com muito, muito carinho, com muita dedicação. A ideia é a gente construir um clube de assinatura dos livros e dos conhecimentos de Bert. Então, a gente vai reunir lá o maior volume possível de estudo dos livros de Bert, assim como a gente tem feito nesse período aqui pelo Zoom, só que agora numa plataforma onde todas essas aulas vão estar reunidas e complementadas com exercícios, meditações, grupos de locais para as pessoas compartilharem, dividirem o que estão passando, o que estão sentindo, além de novos cursos que serão exclusivos para quem estiver nessa plataforma, que também vão ser gravados aqui no Zoom, como a gente faz hoje, e estarão disponibilizados lá na plataforma com exercícios complementares, com meditações. Então, a ideia é que vire um grande Netflix do autoconhecimento, né? Onde a gente vai cada vez estudando um livro novo, fazendo um curso novo e complementando toda essa obra que a gente tem aí de Bert para estudar. A previsão é a gente terminar esse livro agora e começar um livro do Ordens do Sucesso ainda esse ano, para terminar e começar esse ciclo desse ano pensando em tudo que a gente está pronto para receber no ano que vem. Foi um ano de muito trabalho aqui no grupo também, né, Sô? Foi um ano de cura, foi um ano de ordens da ajuda, porque a gente precisou muito estar conectado, se ajudando. Foi um ano de liberar e se sentir concluído, e é um ano de plantar também tudo que está por vir. E a ideia desse projeto é estender para o máximo de pessoas possíveis, né? Eu acho que a pandemia trouxe uma coisa que foi muito positiva, que é tirar as barreiras de alguns trabalhos que são muito importantes. E esse trabalho que a gente fez aqui começou, né, por conta da pandemia, com a ideia da gente apoiar e se ajudar. A SO trouxe a cura de início, então já foi, acho que, um ganho para todo mundo. Mas a ideia é perpetuar. Depois que ela... vou contar o backstage para vocês. A gente conversando, aí a Sofia, não, a gente vai voltar para o presencial, não sei o quê. Falei, tá, entendi que a gente vai voltar para o presencial, mas assim, aquele grupo não pode acabar. Não dá. E quem está longe, o que a gente vai fazer? Ela tá. Então vamos pensar num jeito da gente conseguir organizar e essas informações estarem direitinhos e realmente virar
um clube de assinatura com todo o apoio que as pessoas precisam. Então, é essa previsão. Vocês estão super convidados e em breve vão ter informações no grupo. Qualquer dúvida, qualquer coisa, podem falar comigo, ou com a Sou, com a Sidoca, que está aí também, Sidoca maravilhosa. Estamos à disposição. A Andrea Montessano está perguntando qual é a plataforma. Ela vai ser desenvolvida na Hotmart, mas a ideia é a gente construir uma página bem simples, vai parecer que vocês estão dentro do ISM mesmo, do Instituto. Né? Ela é simples e intuitiva, mas a gente vai construir pelo Hotmart. E essa plataforma também tem uma possibilidade de você acessar via aplicativo no celular. Então, você consegue assistir os vídeos do seu celular numa modalidade mais simples, né? Para não travar muito no celular. Ele tem um aplicativo. Muito bom, muito bom. Que sucesso! Então, vamos começar com Ordens do Sucesso, vai ser a trilogia. São 3 volumes, a gente intenciona falar sobre os 3 na sequência, para desenvolver. Tem bastante gente falando que está travado com o sucesso, está travado, está se sentindo sobrecarregado ou bloqueado em algum aspecto. Isso tudo tem a ver com o sucesso, seja na área dos relacionamentos, no relacionamento de casal, com o filho, com mãe, com o dinheiro, com a carreira, com o propósito de vida, com a maternidade, com a paternidade. Então, sempre passa pelo sucesso. E o que é que está impactando? Nesses 3 livros a gente vai ver detalhadamente, vai poder fazer meditações, exercícios sistêmicos. Então, a gente vai aprofundando para que realmente destrave aquilo que está bloqueado, que está parado, que está estagnado. Vamos pôr movimento. O movimento é vida. Então, vamos usar esses guias, esses manuais que Bert deixou para nós, que são pérolas, pedras preciosas. E hoje a gente toma um pouco, no dia de amanhã a gente toma mais um pouco dessa literatura e assim sucessivamente. Essa assinatura vai valer por 1 ano ou 2, depende de como é que a gente vai estruturar, mas vocês vão ter bastante tempo para acompanhar as obras, porque às vezes você não consegue acompanhar semanalmente e você toma o seu tempo. Se vier ao vivo, a gente pretende que continue na segunda-feira, talvez um pouquinho mais cedo, 18, 18h30. Aí a gente começa o estudo ao vivo, aqui pelo Zoom, para quem estiver ao vivo. E quem não puder assistir o ao vivo, vai assistir o gravado e os exercícios nesse outro ambiente. A gente provavelmente vai ter um pouco menos de público, mas a gente vai poder aprofundar e conhecer a história de cada um. É um curso mesmo, como se vocês estivessem em sala de aula. Então, a gente vai ter bastante troca, abrir microfone, conversar, depende da atividade que estiver sendo desenvolvida. E o objetivo é que vocês se desenvolvam, realmente destravando o sucesso. E falando em sucesso, dia 24 de novembro eu vou fazer uma live falando sobre o sucesso. Então, quem quiser acompanhar pelo Instagram, logo logo eu vou estar divulgando o nosso WhatsApp para todo mundo poder encontrar lá. E o que é o Instituto que a Tati falou, né? O ISM? É o Instituto Sofia Mateus. Instituto é escola, e nessa escola eu ensino tudo sobre Bert Hellinger. Curso de formação de constelação, pedagogia sistêmica, faço atendimentos presenciais e online para quem precisa de constelação ou para quem quer uma terapia sistêmica, depende daquilo que está precisando. Então, atendo jovens, crianças, adultos, pais, atendo casais também, de acordo com a necessidade de cada um. E no ano que vem a gente vai ter um novo grupo de formação de constelação familiar e um para terapeuta sistêmico também, que eu percebo que agora com a pandemia muita gente demandou de terapia. Por outro lado, tem um tanto de gente querendo fazer a transição de carreira. E esses 2 cursos são de formação para essa transição de carreira. Além de aperfeiçoar a si mesmo, poder desenvolver mais e se aprofundar, também pode passar a ser terapeuta sistêmico, constelador, fazer grupos pequenos, grupos grandes, pode fazer atendimento com bonecos, pode fazer atendimento de terapia falada, mas precisa tomar um pouco mais de conhecimento e aprofundar os estudos. Então, para 2021, vamos ter todos esses cursos e sempre
online e alguns presenciais. Por exemplo, o que a gente vai ter presencial no ano que vem? Bom, o curso de formação de constelação familiar vai ser guiado pelo guia que Bert deixou. Chama-se Um Guia para o Trabalho com as Constelações Familiares, Ordens do Amor. A gente vai visitar inteirinha essa obra em 2 semestres. Ao final de cada semestre, a gente vai ter um módulo presencial chamado Camisetas, no meio do ano, e um Camisetas no final do ano. O Camisetas, o que é? A gente transpor, ultrapassar os limites que a gente não está observando que estão nos bloqueando. Então, a gente vai ter, por assim dizer, 6 meses, arrebatar um certo conteúdo, uma quantidade de conhecimento. No final desse semestre, um presencial com camisetas, onde a gente vai fazer dinâmicas com camiseta mesmo, a gente desenha camisetas, faz e veste as camisetas para tomar bastante consciência da carga que está levando. Tipo, na minha camiseta eu descobri que eu estava fazendo por uma irmã que não pôde nascer. Comer por 2, trabalhar por 2, é muito esforço sem necessidade. E a camiseta dá a percepção total e completa do quanto você está pelo outro, ou se boicotando, ou fazendo a mais, ou fazendo a menos. E depois, ao final, a gente desbloqueia isso e é uma maravilha, muito eficaz, muito rápido o trabalho. Então, para sair do curso já constelando, eu vejo a necessidade, primeiro, da gente seguir o guia do mestre. E o mestre está falando que é esse tanto de horas-aula. Então, eu fico um pouco dividida com o que o pessoal, com o que eu vejo na internet, cursos bem rápidos de formação. Bert precisou de tanta meditação, de tanto conhecimento, de tanto autoconhecimento, de tanto refinamento, que eu não consigo ver um curso com poucas horas. Então, vão ser 2 semestres para a gente se aprofundar nisso e os trabalhos ao final de cada semestre em loco. Para quem está fora do país ou em outra cidade e não puder vir, não vai perder nada. Nesse momento que a gente está trabalhando na sala de aula presencialmente, a gente vai posicionar câmeras de forma que vocês vão assistir tudo da mesma forma. Ao final do curso tem certificado e podem trabalhar. A ideia é formar o conteúdo para ir para a ação. Um curso de formação é isso mesmo. Forma, coloca conteúdo dentro e impulsiona para a ação. A ação precisa estar a serviço da vida. E quem conhece, sabe, se coloca com facilidade a serviço do outro. Não estou falando de serviço não remunerado. Às vezes pode ser não remunerado quando o cliente precisa, mas ele deve ter um equilíbrio de troca. Então, tudo isso a gente vai ver dentro do curso e vai poder experienciar. Para isso, vocês que estão se formando, consteladores, terapeutas, ajudadores, pode ser na escola, pode ser no judiciário, aonde quer, dentro da própria família, aonde quer que seja, vai estar elaborando os seus conteúdos, porque também você vai constelar dentro do curso. Então, dentro do curso, vai aprender com o que vê, com o que ouve, com o que sente, e vai fazendo a prática a reforma íntima na prática, vivenciando o exercício da purificação, desenvolvendo a compaixão, deixando mais espaço para o amor entrar. Então, em breve, vocês vão receber mais notícias a respeito de todas essas coisas que estamos preparando carinhosamente para vocês. Grata, Tati, pela apresentação. Obrigada pela presença de todos vocês. Eu vou passar a palavra para a Dulce, que vai nos fazer uma apresentação belíssima. Boa noite a todos. Apresentar os conteúdos de Bert Hellinger não tem como não ser belíssimo, né? Porque, meu Deus, a gente a gente vai se debruçando nos conteúdos dele e ficando embevecida realmente, porque cada conteúdo mais espetacular que o outro.
Então, vamos lá. Você libera o rosto para mim, Sofia, por favor? Pode falar, por favor. A Dulce teve o mesmo problema que eu, que a Andréa, que a Tati. Sofia, não dá para resumir, Bert, tudo é imprescindível. É exatamente isso. Eu até que tentei, mas vai ter alguns slides que estão bem rechonchudinhos, porque não dá. Se a gente tira uma coisinha, a gente está tirando o essencial também, e aí não é possível. Sim. Né? Pronto, agora você tem superpoderes. Está liberado? Uhum. Então, vamos lá. Ai, não era aqui que era para começar, não. Já foi logo para a última página. Vamos lá. Então, estamos aí, né? Eu estou ainda... o que eu fiz com relação a essa apresentação? Conversei com a Sofia, porque desculpa, os textos, né, a apresentação, que deveria ser anterior à minha, foi aquela que houve a troca ali da Andréia com a Marta, então ela foi feita lá no início. E aí, para fazer uma rememoração, né, um pouco do conteúdo que foi tratado lá, eu peguei os 3 últimos textos para trazer um pouco deles e aí fazer o link com o que eu ia apresentar hoje. Então, aqui eu só coloquei os meus temas, né, o conteúdo, o título, né, de cada texto. Eu trouxe, então, a verdade, o essencial e o certo, que é da apresentação, que seria anterior à minha, mas que foi feita bem lá no início. Depois eu entro com o centro, o amor maior, o outro amor, sossego no coração e experiência. A verdade. Deixa eu só subir com isso aqui um pouquinho, que eu ainda aqui às vezes apanho um pouquinho. A verdade. A verdade, esse ficou, como vocês estão vendo, grande, porque tudo é muito imprescindível. Então, a verdade muda. O que considerávamos nos anos anteriores como sendo verdadeiro e válido, mais tarde torna-se incompleto e ultrapassado. Nesse sentido, a verdade é mutável? A questão é, afinal, por que e quando? Quando começamos a interiorizá-la como se pudéssemos possuí-la? Essa verdade é mutável, porque a realidade prova ser mais forte, ou seja, é algo que não nos é dado de mão beijada ou que dependa da nossa vontade ou do nosso anseio. Ao contrário, prova ser algo que, como adversário impiedoso, impõe-se por seus efeitos e nos obriga ao reconhecimento e à submissão. Apenas as realidades pensadas parecem ser imutáveis e eternas. O real em si sempre manifesta sua riqueza e sua profundeza, de modo apenas provisório e limitado, ocultando-nos a maior parte e o todo. Cada contradição pode também ser verdadeira à sua maneira. O evidente e aquilo que pode ser comprovado estão, antes, localizados em sua superfície ou em sua periferia. Que coisa linda! É incrível, é lindo demais. Quantas vezes, né, a gente já se pegou pensando sobre a verdade, o que é a verdade, o que não é a verdade, a gente quer agarrar a verdade, a gente quer estudar mais e ter mais conhecimento para ter poder, para ter a verdade, né, para ter razão numa discussão, para ter a última palavra. E aqui ele praticamente descreve a constelação, né, porque ela não pode ser agarrada,
Uhum. Verdade e nem a constelação podem ser agarradas, ela é mutável, porque naquele momento você abre a constelação, você vê uma perspectiva do assunto. No momento seguinte, num outro ano, numa outra vertente, vai ser outra verdade. Outra verdade. Para os nossos pais, quais eram as verdades? Para nós, quais são as verdades? Uhum. E o trabalho todo é esse, a gente se adequar à realidade da verdade de hoje em pandemia. Exatamente. É isso E dizer sim a tudo como a é, como tudo como é. representa. Exatamente. E assim, né, Sofia, ainda tem a questão que depende também, inclusive, da contextualização de cada um, né? Aquilo que pode ser uma verdade absoluta para você pode ser uma coisa completamente nada a ver para mim, por exemplo, né? E como a gente, às vezes, se debate, como a gente perde energia e perde tempo nesses confrontos, né? De ver quem mais tem razão, quem mais está com a verdade. Então, assim, tudo depende, né? Então, esse texto realmente é fantástico demais. Podemos? Podemos. O essencial. No essencial, alcança-se o descanso, pois ele realiza. Desviar-se do essencial é nos tornarmos mais irrequietos, desatentos e confusos. No essencial, deixamos para trás o particular, o estreito, o ávido e o desmedido. Passamos a ser inseridos, disponíveis, abrangentes e dedicados. O essencial perdura e é persistente. Podemos chegar ao essencial, sobretudo através do esperar, pois ele não se mostra imediatamente, apenas no momento certo. Então, é isso. Ou seja, não adianta ter pressa. Nada de ter pressa. A vida não é melhor quando a gente está naquela correria, fazendo. Aliás, isso chama automatismo. Zero estado de presença. O essencial é mais devagar, é observando os sabores, se gosta ou não gosta daquilo, se está no momento de presença. E é bem lento, bem lento. Inclusive, Bert andava, ele caminhava dessa forma, já pisando na vida leve, com cuidado, porque ele sabia que a cada passo o essencial podia se descortinar e ele então queria estar preparado para o que vai se apresentar, para o que há de vir. Se a gente está na correria, se perde toda. Por isso a importância da meditação. Isso. E a gente se traz isso também, né, para o momento, que é exatamente o que você está falando aí, né, Bert, para o momento da constelação. Se você tiver alguma pressa ali, alguma ansiedade de que alguma coisa aconteça, ou que, eu tenho uma iluminação, nada vai acontecer. E aí, sim, é aquilo ali em cima, né? Se você se desvia do essencial, você ficou irrequieto, você vai ficar desatento, porque você está pensando, você está lá no outro lugar, ao invés de estar aqui no momento presente, né? E ainda fica confuso. Então, é incrível demais. O certo. O certo é algo próximo que é, ao mesmo tempo, necessário e possível, sem despender muito esforço. Permanece em harmonia com o ambiente e dele retira sua força. Apesar de estar totalmente direcionado para aquilo que lhe está próximo, atua também para muito além. E aí o Bert dá um exemplo que eu achei lindo, que é o exemplo da raiz que nutre toda a árvore, inclusive seus galhos, sem nunca tê-los visto. Né? Então, é a raiz ali nutrindo toda a exuberância da árvore, dos galhos, até lá nas pontinhas, sem nunca ter visto um tronco, sem nunca ter visto um galho. Né? Então, é fantástico.
O certo acontece no momento certo, no local certo e, portanto, no ponto exato onde a ação se torna possível. O distante facilmente pode ser alcançado pela ação, considerando local e momento. Ao nos preocuparmos com o distante, o possível próximo nos escapa e com ele aquilo que conta. Então, é a pura verdade, né, Dulce? É a pura verdade. Assim, às vezes as pessoas estão preocupadas assim na segunda-feira da sexta-feira chegar logo, ou estão trabalhando esperando as férias chegarem, estão trabalhando esperando a aposentadoria chegar e tão lá distante que acaba não apreciando o momento de estar trabalhando para depois apreciar o momento da aposentadoria. Está sempre no presente, está sempre no futuro ou no passado. Isso. E o presente? Para saber o que é certo, a gente precisa estar no presente momento, para estar no momento certo, no local certo, no ponto exato onde a ação se torna possível. Porque também ficar sabendo notícia velha, depois a sua ação não tem mais força. Exatamente. E olha o nome disso, né, Sofia? Presente. Presente é o único que a gente pode ter, né? Porque se é passado, já passou. Se é futuro, quando chegar aqui, pode ser outra coisa completamente diferente, né? E eu estou pensando, e se quando aquilo chegar, pode já ter perdido o interesse para mim, já pode ser outra coisa completamente diferente, e aí eu não estou vivendo absolutamente nada. Porque a única coisa que eu posso viver, que é o presente, que é aquilo que eu recebo a cada milésimo de segundo da minha vida, eu não vivo nunca. Uhum. Não é? Então, eu escapo aí também do essencial. O centro. A diversidade encontrada no mundo, na profundidade, se baseia em algo que lhe é comum. Ela flui e se aglutina em algo singular, de onde tira sua energia, sua determinação e sua singularidade. Apesar de superficialmente parecer diversa e muitas vezes até contraditória, cada coisa está ligada às outras de maneira equivalente e, no final, confunde-se com elas. Podemos confrontar a diversidade de duas maneiras. A primeira, quando observamos o singular em sua diversidade ou em sua contradição. E a segunda, nos expondo ao todo em sua diversidade, de tal maneira que o percebemos como se viesse do interior, do seu centro. Isso pressupõe que o encontramos a partir de nosso próprio centro, permanecendo ao mesmo tempo concentrados em nós mesmos, bem como abertos ao mundo em sua diversidade, para, dessa forma, apreendê-lo como unificado por dentro e por fora. Demais. Demais. Eu acho que até dispensa palavras, né, Sofia? Não tenho nada a acrescentar, o mestre já disse tudo. Gente, o centro é um lugar possível, tá? Pode parecer muita teoria, tal, muito romantismo, tudo muito lindo, mas é um lugar maravilhoso, da onde você percebe a vida em perfeita harmonia com o todo. Tá tudo certo, no lugar certo, no momento certo, você está na sua força própria. Então, trabalhar para encontrar o seu centro, para encontrar o seu lugar, para encontrar a sua força, vale muito a pena. Cada dinheiro investido, cada curso realizado, cada livro lido que te levem para esse estado de equilíbrio é dinheiro bem investido. Isso mesmo. Obrigada. O amor. O amor nos une de duas maneiras. No bem, quando alcança sua meta, e no mal, quando fica impedido de alcançar a sua meta. No segundo caso, o amor se transforma em ódio.
Portanto, o ódio, para além da separação, não une menos que aquele amor que alcança sua meta sem separação. O ódio, muitas vezes, nos une a um antagonista, até mesmo de forma mais duradoura e com força exacerbada. Porém, quando os amantes se reencontram após a separação e após o sofrimento que padeceram e causaram, seu amor é mais puro, mais cuidadoso e mais respeitoso do que era antes. Estão conscientes da fragilidade e da vulnerabilidade de seu relacionamento, até mesmo no cotidiano, e ficam, então, mais moderados, menos exigentes e mais tolerantes do que antes. Para desenvolver-se, o amor precisa de ambas as maneiras, se bem que dentro de determinados limites. Quando esses são ultrapassados, o abismo entre os amantes vivos se torna intransponível, mas não entre os amantes mortos. O que não for realizado aqui em vida se torna imprescindível entre os mortos. Se quiserem completar a sua morte no sentido de que lhes seja concedido perecer e esvair-se definitivamente, esquecendo e sendo esquecidos. E aí eu trouxe, né, que é uma forma remediadora e reconciliadora aí, né, dos filhos, das gerações posteriores, né, os filhos, os netos, que possivelmente vão estar aí envolvidos em grandes emaranhamentos, é o trabalho com as constelações, né, para que possa realmente remediar e reconciliar essas questões. Então, nas constelações fica visível que os mortos que não conseguiram reaproximar-se em vida alcançam a paz na morte, quando o amor que não conseguir alcançar sua meta, devido ao ódio ou injustiça, posteriormente anula a separação e também o ódio e a injustiça. E aí, quando a gente olha para isso, né, Sofia, e lembra das constelações que a gente já participou e que tem alguma questão dessa envolvida, que coisa mais linda e mais incrível de assistir, que de uma maneira geral, né, a pessoa que está ali representando, vamos dizer, né, se fosse o inimigo, né, aquele que causou o ódio ou que foi vítima do ódio, é a reconciliação mesmo dos dois. Né? E aí a gente sente realmente a mudança dessa energia, é muito incrível. Sim, é muito, muito... É como se fosse uma máquina do tempo. A possibilidade que a constelação faz, ela abre um espaço-tempo lá do passado, traz quais são as pessoas envolvidas naquele episódio, e esse passado pode ser desta vida, como pode ser de uma vida anterior também. Apesar de Bert não falar muito sobre outras vidas, ele sabia que existiam, e ao final da vida dele, ele também presenciou a Sophie fazendo constelações de outras vidas, situações que remetiam a outras encarnações. Então, é realmente uma bênção poder resolver, concluir, terminar uma situação de outra vida, ou desse passado mesmo, ou de outro passado mais longínquo. Eu me lembrei agora de um exemplo onde uma mulher, na vida anterior, gostou de 2 homens diferentes. E ela estava casada com um, se apaixonou pelo outro, o outro também era casado, e não conseguiram efetivar esse amor naquela ocasião. E é disso que se trata. Através da constelação, pode-se observar aquele triângulo amoroso, quarteto amoroso, como o amor não pode fluir, ainda ficou obstruído. O que acontece na vida seguinte ou na geração seguinte, em algum momento posterior, o amor quer fluir. Então, o trabalho é a gente deixar esse amor fluir em nós, amando cada vez mais pessoas e estendendo o nosso leque de relacionamentos e abarcando outros clãs que nós inicialmente não éramos muito adeptos ou muito simpatizantes.
E então, indo para esse caminho de abertura, vamos deixando o amor fluir por nós. E a constelação faz o amor também ter a possibilidade de voltar a fluir entre essas pessoas que temporariamente se viram inimigos e depois, numa outra vida, tem a possibilidade novamente ou de vir como mãe e filho, ou tentar novamente uma união. E qual é o destino certo? Aquele por onde o amor quer fluir. O problema é quando o amor não flui. Ele estando parado, estagnado, não dá vazão. Sempre que não der vazão, a próxima geração, a próxima vida, em algum outro momento seguinte, aquilo vai se apresentar. A Eliana falou, com essa leitura, que saudade imensa que deu agora das nossas reuniões de segunda-feira com as constelações presenciais. Em breve voltaremos, Eliana. Se bem que domingo agora a gente já vai ter um encontro presencial, tá? Todo mundo está convidado. Maravilha. Primeiro eu preciso começar a poder ir para São Paulo de novo. Ah, é. Para quem está longe, pode se plugar online também pelo Zoom. É uma possibilidade, mas o mais gostoso é o presencial. Claro, com certeza. A próxima é o amor maior. Bastante amor é vínculo. Baixou esse negócio aqui por quê? É instintivo e frequentemente cego. Com esse amor cego, as crianças fazem algo por amor, um amor que perpetua uma infelicidade ao invés de terminá-la. Assim são as crianças. Quando nos tornamos adultos e nos expomos à adversidade da realidade, se ficamos presos dentro do amor infantil, nos limitamos a uma pequena parcela da realidade, ou seja, àquela parcela da realidade que corresponde àquilo que foi possível, em compreensão e amor dentro de nossa família. Esse é o amor menor. Esse amor menor nos leva a aceitar uns e excluir outros, por exemplo, um outro povo, uma outra cultura, uma outra religião. Assim, permaneceremos estreitos. Quando o amor cresce, torna-se amplo e concilia em sua própria alma mais e mais daquilo que antes foi recusado e temido. Assim, transcende-se ao amor menor e, ao final, consegue-se harmonizar dentro da alma muitas diferenças e contradições. Vida e morte, saúde e doença, vítima e agressor, também o mal, a culpa, o todo. Passamos a viver, por assim dizer, não somente no presente, mas também conectados com tudo que existiu antes de nós. Estamos alicerçados em nossos antepassados. Em nós, eles continuam atuando. E também tudo que deixou de existir na natureza ressurge em algo diverso e novo. Quando nos abrimos a esse ciclo, parece que para que tudo que passou reviva em nós, e quando concordamos que também pereceremos e, apesar disso, continuamos a atuar no perecer, somos unos em nosso amor com tudo antes e depois de nós, e, naturalmente, com tudo aqui e nosso presente. Uau! Uau! Para a gente chegar nesse grau, né? Olha, cada um pode fazer uma revisão diária em onde está, o quanto está alinhado com o amor que vincula, que é um amor cego, ou mais vinculado a esse amor maior, que basicamente está totalmente dentro desse amor maior, são os movimentos do espírito, que Bert fala, e que são vivenciados na alma com muita alegria, e é quase como vivenciar o Pai Nosso na íntegra, e chegar ao final assim, seja feita a sua vontade.
Então, é de um grau elevado a pessoa que consegue tirar o ego, deixar de querer as coisas e se abrir mesmo e, ufa, ok, tudo bem, vamos. Isso. O Carlos levantou a mão, será que ele quer fazer uma pergunta? Acho que não. Então vamos seguir, Dulce. Ok. O outro amor. Só tirar daqui da frente. O outro amor. Quando olho nos olhos de um ser amado e digo, eu amo você, estou abrindo-lhe o meu coração e tocando o seu. Mas será que ele pode realmente confiar em meu amor? Meu amor será forte o suficiente para aguentar até o fim e passar por todas as provas possíveis? Ou esta frase não estaria sobrecarregando a ele e a mim? Meu amor ganha força quando não for desejado e sustentado unicamente por mim, e quando não for direcionado apenas ao outro, mas também àquilo que é maior do que ele, que determina o seu destino e que o reivindica para si. Portanto, devo ampliar essa frase. Eu amo você, até que nela esta outra dimensão seja reconhecida e abrangida. Então digo ao outro não tão somente eu amo você, e sim digo-lhe eu amo você e aquilo que conduz a mim e a você. Aquilo que nos conduz poderá, eu vou até repetir aqui que ele repete, eu amo você e aquilo que conduz a mim e a você. Aquilo que nos conduz poderá e talvez deva nos separar. Quando vemos e reconhecemos tal possibilidade, o que acontece com o nosso amor? Terá então chegado ao fim? Não. É justamente aquilo que parece estar nos separando que nos une de maneira mais profunda. Assim, nos tornamos unos tanto com o ser amado, quanto juntamente com ele, com algo maior. Esse amor é a base do respeito. É a base do respeito. Eu somente posso respeitar o outro como é e a mim como sou, quando primeiramente respeito aquilo que o conduz e que conduz a mim. Com esse amor e com respeito, podemos saber e sentir o efeito disso em nossas almas, com relação aos nossos relacionamentos em geral. Também, quando dizemos isso a um doente, talvez possamos compreender o sentido de sua doença e também o caminho ao longo do qual essa o conduz. Então, aqui eu não precisava de trazer mais nada, mas eu ainda coloquei aqui um pensamento de Saint-Exupéry, que é: não lhes direi as razões que tens para me amar, pois elas não existem. A razão do amor é o amor. Lindo. O que eu quero acrescentar, na verdade, é frisar que Bert trouxe uma ampliação de visão aqui para nós, nos lembrando que além do eu e você, que são as duas partes que se amam aqui nesse exemplo, o que conduz a cada um, eu e você. Então, eu amo você e amo também aquilo que conduz a mim e a você. Nós nunca estamos sozinhos, nem tampouco fazemos as coisas tão baseado assim no livre-arbítrio. Tem todo um conjunto de forças que atuam conjuntamente. Então, amar isso que conduz é parte desse sim para a vida, dessa abertura para a vida como está se apresentando. Ah, tá difícil porque está muito em casa. Ah, tá difícil porque está em casa com um filho pequeno. Ah, tá difícil porque está solteira e não tem alguém. E agora não dá para prospectar parceiros. Pode ser, mas amar isso que está aparecendo agora, que está se proporcionando agora, é parte do aprendizado que está se apresentando para você. Então, tá, vou ter que abraçar a situação que eu não gosto
E aceitar, não. É abraçar, se jogar para dentro dela, deixar crescer isso, enfrentar, se confrontar com essa linha limítrofe que está se apresentando e transpor. Não é para ficar na dor, no sofrimento. Ao contrário, o Bert fala que é mais fácil ficar no sofrimento do que achar a solução. E a minha proposta aqui com esse estudo é que a gente ultrapasse esses limites para lá daquilo que leva ao sofrimento. Porque o que leva ao sofrimento é desse amor cego que Bert fala. E o que a gente está querendo é o amor que vê. Então, eu posso ver também aquilo que conduz a Dulce a preparar essa aula belíssima. E olha, que delícia, me alegro com ela, me alegro com aquilo que a conduz e posso apreciar todo esse momento. Então, eu paro tudo, paro de lavar a louça, abro minha câmera, não fico deitada na cama, eu sento para ouvir melhor, para tomar notas, para riscar o meu livro, porque tem frases importantes. Então, eu estou presente no momento agora, amando tudo. Gratidão, Dulce. Gratidão também. E aí, como você trouxe aí a palavra soluções, vou ler também uma outra frase aqui, também do Exupéry, que é o seguinte: na vida não existem soluções, existem forças em marcha. É exatamente o que você falou aí agora. Olha que incrível dessa sincronicidade. É preciso criá-las e então a elas seguem-se as soluções. Então, é exatamente isso que você trouxe, né? Quer dizer, aparecem os enfrentamentos, as dificuldades, eu não gosto nem de usar essa palavra dificuldade, os desafios, né? Então, vamos criar essas forças, né? Que a gente não tem nem que criar, elas estão aí, vamos abraçá-las, né? E vamos criar realmente essas soluções, porque é assim que a solução vem. E qual que é a grande dificuldade, Dulce? O pessoal não enfrenta. Eu vou falar por mim mesma. Quando estou com medo, o medo de olhar para a coisa, o medo de enfrentar a coisa, e o medo é assim uma coisa paralisante. Muitas pessoas ficam uma vida inteira paralisada no medo, de entrar no financiamento da casa própria. Puxa, em 20 anos teria pago. E aí morre sem ter a casa própria. Esse medo que te paralisa, ele não é bom. O medo, para mim, ele tem uma coisa bem caricata. O medo é igual o meu cachorro com medo do aspirador de pó. Ele acha que ele vai ser engolido pelo aspirador de pó, mas isso nunca vai acontecer. Nós, com medo, estamos com a mesma situação ali frente ao aspirador de pó. É só um aspirador de pó e você está congelado de medo? Por quê? Vamos chegar mais perto, vamos ver que não é aquele monstro todo, é igual o monstro do armário também, né? Quando a gente era pequena, naquela roupa no meio da noite, parecia uma pessoa que ia sair de dentro do armário. A hora que você acende a luz, é só uma jaqueta. Então, vamos desvendar, desnudar, tirar esses véus da ignorância que nos fazem acreditar que vai sair um monstro do armário e que tem um aspirador de pó que vai te engolir. Isso mesmo. A Regina perguntou aqui, aquilo que conduz a mim e a você é a história que cada um carrega? Mais ou menos. A história é a história. Então, eu trago a minha história, a Dulce traz a história dela, a Regina traz a história dela. É a sua história de vida, o que passou, o que não soube lidar. Por exemplo, pandemia. Muitos dos nossos ancestrais já passaram por pestes, por doenças e por pandemias. E agora eu vou ficar eu com medo porque tá uma situação... Deixa eu me conectar com a força de quem já passou por isso, com sabedoria, cuidando do que é imprescindível, higiene, álcool em gel, máscara, sair o mínimo necessário, mas eu não vou ficar apavorada, porque a gente já tem um histórico de pessoas que já passaram por isso e sabem como passar. Então, a história é a história. Agora, tem uma força vital que nos conduz, que nos impulsiona para uma coisa, ou para outra, ou para ambas. Às vezes, vocês já devem ter sentido, né? Está aparecendo numa rotatória,
quer, mas não consegue, porque quer ir para um lado e quer ir para o outro, quer ir para um lado e quer ir para o outro, não consegue, porque essas forças te impulsionam. Então, aquilo que te conduz tem mais a ver com a sua energia vital, a gente pode chamar com a de vida, nesse caso, e a história é a história. E a vida está à frente, ainda a ser vivida, e a história é o passado, que já é a vida vivida. Então, por isso a confusão. Regina, parece ser a mesma força, mas são duas coisas diferentes. E amar é respeitar a história que o outro traz consigo, é isso? Exatamente, amar é isso também. É amar, de querer bem, de estar junto, de ter beijo, de ter sexo ou não, depende da relação, e respeitar aquilo que ele traz, o filho do casamento anterior, a esposa anterior, os pais, os avós, todo o histórico, as dificuldades. Às vezes, atualmente, está com um parceiro que não consegue ganhar dinheiro, porque na família dele não é permitido ganhar dinheiro. E aí o casal não se entende, não consegue avançar, porque a linha limítrofe de um é 1.000 e do outro é 100.000. Então fica uma grande discussão. Então amar os limites e carinhosamente alertar, olha, será que aqui não é uma linha limítrofe invisível? A história do aspirador de pó. Ninguém vai morrer se ganhar mais dinheiro do que os antepassados já ganharam. É um pensamento infantil de que deixaremos de pertencer caso sejamos mais bem-sucedidos do que quem veio antes. E nisso a gente vai tratar bastante no próximo livro a respeito do sucesso, inclusive sucesso financeiro. Regina, espero ter respondido sua pergunta. Podemos? Podemos, por favor. Obrigada. Sossego no coração. Conhecemos as palavras de Santo Agostinho. Só um pouquinho aqui. Conhecemos as palavras de Santo Agostinho. Nosso coração está inquieto enquanto não sossegar em vós. O que essas palavras nos dizem hoje em dia? Como encontraremos no cotidiano o sossego no coração, o sossego na alma, o sossego do espírito? Somente quando concordarmos com tudo que nos move, assim como é, conosco mesmos, assim como somos, quando alcançarmos a harmonia com tudo aquilo que antes, talvez, não quiséssemos que fosse verdade, quando não mais nos opusermos àquilo que parecia barrar o nosso caminho. Encontrando esse sossego do coração, estaremos também em harmonia com nossos pais, com nossos irmãos, com nossos antepassados e com o nosso destino. Também somente teremos sossego e harmonia com nosso parceiro, parceira, quando o aceitarmos como é, sem querer fazer nenhuma modificação, aquilo que você acabou de falar. O mesmo vale para filhos que possamos ter, outros grupos que possamos pertencer e ainda outras camadas sociais, outras raças, outros povos, outras religiões. Quando os aceitarmos assim como são, a desconfiança cessa. E aí, eu tenho esquecido de comentar aqui sobre as imagens, né? Porque eu hoje estava pensando nisso. As imagens é uma coisa muito interessante, né? Porque para cada pessoa ela diz uma coisa. E eu achei essa imagem incrível, porque é exatamente aquilo lá. Na ponta ali do pau, né? Tem uma pedra imensa, um peso imenso. Mas a pena é a forma como eu vou olhar para esse peso, né? Olhando para ele como ele é, do jeito que vier, seja como for, né? Então, eu achei essa imagem aí muito significativa para esse texto, sabe? Adorei essa imagem, tem tudo a ver, não é uma coisa simples chegar a esse sossego no coração, e essa imagem retrata bem, né? Você concordar. Porque a primeira coisa do corpo mental é, não, isso não funciona, isso vai cair, isso não está certo. E a desconfiança acontecendo. E começa até a acontecer uma torcida para cair.
E o sossego no coração é isso, tá tudo certo. Inclusive com os nossos governantes. Inclusive com o Holocausto. Que grande desafio, né, concordar com Hitler. Olha onde é o grau de desenvolvimento que nos espera. Bert, por exemplo, chegou a esse grau, ele escreveu um texto lindo falando sobre Hitler, sobre a humanidade de Hitler, que, como ser humano, também foi guiado por essas forças. E não era um olhar de, coitado, que pena, ou não, ele não é culpado, tem que aliviar a pena dele, não. Com clareza, falando sobre a verdade dos fatos. E quem já pôde observar também, eu já ouvi outros comentários a respeito de Hitler, que quando ele estava na frente da multidão, ele, apesar de ter uma estatura bem pequenininha, ele crescia em grandeza, em eloquência e conquistava a plateia. Então, o que ele falava era lei mesmo. Fora do palco, era bem comum a pessoa dele e a fala dele. Vejam como uma força pode atuar numa pessoa, levando ela a também coisas como foram essas que ocorreram. Então, tudo está a serviço do equilíbrio. A Paula está falando dos incêndios no Pantanal, tudo está a serviço do equilíbrio do todo. É que nós, como temos a visão do parcial, de um pedaço da coisa, a gente ainda não compreende o todo. Como o Bert já estava com um olhar bem mais amplo, ele escreveu, mas o resultado não foi muito positivo, porque as pessoas do entorno dele se afastaram, pessoas que iam sempre aos grupos de constelação, até alguns amigos, escritores, autores, e essas amizades se perderam porque ele foi incompreendido. Os jornais criticaram muito o que ele havia escrito, ele foi realmente atacado e não alcançaram o que ele estava querendo dizer. Mas isso ilustra que ele estava num grau de desenvolvimento avançado e o quanto ainda falta para cada um de nós, se não está concordando com esse político, com o que faz, com o que deixa de fazer. É para concordar com a corrupção? Não estou dizendo isso. É para concordar que não tem dinheiro para educação, que o dinheiro é mal investido? Não. Mas o sossego no coração é algo de reconhecer que algo move essas pessoas, tem toda uma estrutura já montada de forças outras para que eles consigam chegar até lá. Não dá para desfazer, porque essa estrutura também vem em forma de compensação dos negros, dos índios, a forma como foi com os bandeirantes. Então a gente começa a entender que nada é por acaso. E sossego no coração é minha responsabilidade alcançar. Quando, como, onde eu estarei em paz de... ufa, tá tudo certo para mim, isso é algo que eu não posso mudar e o meu candidato é esse e aquele partido é isso. E eu, então, me posiciono, faço as minhas escolhas. E não critico ou julgo as outras, porque isso também tira o sossego do coração. A crítica é uma flecha venenosa. Você está apontando um dedinho. Quando você faz isso, não gosto daquilo. Você está afirmando que você não gosta, só que isso é a ida. O retorno disso é trazer em forma de ganchinho para a sua vida aquilo do qual você não gosta. Então, criticar, reclamar, acusar, julgar, não traz sossego para o seu coração. Tem uma frase, Sofia, do Bert Hellinger, que para mim é uma das frases assim mais contundentes nessa questão, sabe? É quando ele diz que todos nós e tudo está aqui a serviço. Estamos todos a serviço.
E quando a gente repete essa frase para a gente mais algumas vezes, é muito impressionante como isso, sabe, expande. E aí você começa a olhar muito para as coisas já de uma forma já diferente, sabe? É muito incrível isso. Essa frase, para mim, é fenomenal. Como tudo dele, né? Eu sou meio suspeita, porque eu sou muito apaixonada. Aqui estamos nos aforismos. Eu dividi os aforismos em 2 slides, porque eu não consegui colocá-los em um só. Então, temos aforismos, o amor. O amor é forte como a morte e não recua. Alguns têm a ilusão de que seu sofrimento salva o mundo, mas muitas vezes rouba a felicidade de muitos outros. Sem amor, não há solução. Pouco amor, pouco efeito. Junto a homens bons ou mulheres bondosas, é preciso mudar. O que vem do coração não dá trabalho. Quem está vivo também é capaz de amar. O mais difícil no amor, muitas vezes, não é a sua presença, e sim a sua confissão. O âmago do amor é intocável. Sem homens, não há crianças. Nada mais fácil do que fazer um filho e, no entanto, é o mais grandioso. O amor purifica o outro das próprias imagens e da própria intenção. Eu queria, Sofia, que você falasse, por favor, um pouquinho sobre esta frase. Junto a homens bons ou mulheres bondosas, é preciso mudar. Às vezes, as mulheres se acham muito bondosas ou os homens se acham muito bondosos e se colocam até numa posição de deuses, de sabe tudo, e ao invés de estarem homens e mulheres em seu devido lugar, se colocam acima do outro. Porque eu sou boazinha, eu te ajudo. Ah, mas eu sou tão boazinha, você não pode fazer nananã. E começam manipulações, situações, que isso está dentro das ordens da ajuda. Para quem já estudou ou está estudando o livro anterior, a gente precisa saber exatamente, não é porque é bonzinho ou boazinha que vai fazer ou deixar de fazer. As ordens da ajuda são de outra ordem, tem outra organização. Então, se eu estou no meu lugar, no meu centro, da forma correta, eu me coloco corretamente. Então, eu não preciso mudar. Quando estou fora do meu lugar, quando homens estão bonzinhos, estão fora do seu lugar, quando mulheres estão bondosas, estão fora do seu lugar, precisam se mudar para o seu lugar. E, gente, a gente tem um GPS interno que normalmente vem desconfigurado. Você está como filha cuidando da mamãe. Você está como mãe querendo que o filho te cuide ou te dê aquilo que te falta. Você vai para a escola lecionar e espera que os alunos te deem aquilo que falta para você, só que você é a grande e os alunos os pequenos. Então, saber se colocar no mundo e reprogramar esse GPS, corrigir essas rotas, porque é muito rápido você sair do seu lugar de novo, de novo, de novo, de novo. E quando você está no seu centro, você está no seu lugar certo. Não precisa mudar. A sua ação desse lugar tem força. Ok. E uma outra frase que me tocou bastante aqui foi: sem homens não há crianças. Sim. Vocês podem observar
histórias de famílias onde existem muitas gerações de mulheres com filhos, mães solteiras, porque naquela família os homens não são bem-vindos. As mulheres tiveram desilusões ou ficaram traumatizadas, algo aconteceu em gerações anteriores que as gerações seguintes não puderam permanecer casadas. Então, não tem geração seguinte sem os homens. Seja o trauma que for, é necessário revisitar essa dor, ressignificar esse conteúdo, concluir ainda em vida, para que outras gerações não paguem a dívida, o preço, o embaraço do que aconteceu antes. Então, sem homens, não há crianças, não tem como a família seguir adiante. E educar essas crianças sem o pai, sem o homem, também traz outras consequências bem complicadas, como dificuldades de aprendizagem de toda a ordem. E é bem importante a inclusão desses homens para que essas crianças cresçam fortes, podendo construir suas famílias, ter seus filhos, construir casamentos, viver as suas vidas e não fazer um copia e cola do que foi a vida da vovó, da bisavó, da tataravó, reproduzindo mulheres sozinhas, sem maridos ou com um filho sem marido, ou sozinha, sem filho e sem marido. Ok, podemos? Sim. Obrigada. Aforismos ainda o amor. Amor vem de longe e vai longe. O que é uma referência sem amor? O amor guarda segredo. Cão em corda comprida prefere voltar. O rubor desaparece quando se ama os desejos secretos. Não há nada maior que a mãe. Quem procura o vinho, procura a mãe. Os filhos querem que os pais sejam grandes, não iguais. Não se deve procurar os pais que se afastaram. O amor permanece. Dor do coração se cura com a mãe. Quando se reconhece a ligação, o desligamento se torna fácil. O grande amor está acima do uso mesquinho. Quem ama com exclusividade não ama o todo. Nossa, cada uma dessas frases... Espetacular. Os filhos querem que os pais sejam grandes, não iguais. Quantos, né? Quantas pessoas chegam no consultório, na constelação, na escola, querendo que os filhos querem ser amigos dos filhos, querem ser amigas das filhas. E pode tudo, pode ter cama de casal no quarto para receber o namorado, pode ter a chave do carro, pode gastar o que quiser, e tudo pode. E vivem como se aquilo fosse uma república, mas não é uma república, não são duas amigas, dois amigos morando juntos. É a mamãe e a filhinha, o filho, é o papai e a mamãe e os filhos, e cada um ocupa na hierarquia um lugar. Não dá para colocar pais e filhos na mesma altura, na mesma posição. Os filhos vieram depois, eles ocupam uma outra posição com menor importância, com menor relevância. São os pequenos e os pais, os grandes. Então, é bem importante que a mãe ocupe o seu lugar, que o pai ocupe o seu lugar e os filhos ocupem os seus lugares. Inclusive os irmãos não nascidos, os meio-irmãos, todos os irmãos podendo pertencer. Alguém fez uma pergunta aqui
Quem não entendi muito bem esse aforismo. Não se deve procurar os pais que se afastaram. Os pais que se afastaram, eles deixaram essa criança por motivos maiores do que eles. Às vezes acontece por causa da droga, por causa do álcool, porque tiveram medo de não dar conta, ou era proibido na família deles ter filhos, e abandonaram ou entregaram para adoção essas crianças. E a criança pode, e normalmente tem, um grande desejo de retornar, de saber quem são esses pais. Esse pai, essa mãe que deixou essa criança, essa pessoa perdeu o direito ao amor desse filho. Então, esse pai e essa mãe dificilmente tomam o caminho de volta para ir ao encontro da criança. E esses filhos, quando têm e normalmente têm essa necessidade de saber de onde vieram, conhecer a história deles, eles enfrentam muita dificuldade em obter informações e se decepcionam novamente. Porque com frequência, quando conseguem o intento de localizar os pais biológicos, não conseguem ter acesso e estar bem com eles. Chegam com grandes cobranças, com questões, com perguntas, e esses pais não estão preparados para isso. Então, ter paz no coração, sossego no coração, como a Dulce trouxe na imagem anterior, o tamanho da pedra, o tamanho da pena, as dificuldades, facilidades que a vida está propondo, os pais adotivos, os pais biológicos, encontrar um lugar fofo no coração, um lugar especial, carinhoso, para que todos eles possam pertencer, não só aquele pai, aquela mãe. Às vezes a criança tem uma ideia fixa de que o pai biológico, de que a mãe biológica é que vai ter todas as soluções e vai dar tudo aquilo que ele precisa e vai resolver todos os problemas da vida dele. É uma ilusão. Os pais foram embora porque eles não têm para dar. Eles tinham a possibilidade da vida, deram e entregaram, mas eles não têm mais para dar. Por isso foram embora. Então, é concordar, permitir e aceitar que eles se foram. Por mais que isso doa e a pessoa ainda não tenha compreensão do porquê nesta vida está passando por isso, mas com certeza, se debruçando sobre essa ferida e trabalhando para cicatrizá-la, vai encontrar muitas das respostas, vai encontrar inclusive o amor que permanece, porque eles se foram, mas eles deixaram o amor, eles fizeram essa criança, eles entregaram para a vida um novo indivíduo, então eles podiam ter, por exemplo, abortado. E não aconteceu, porque a criança, de fato, existe. Hoje é um pré-adolescente, um adolescente, um adulto. A Paula está falando, conheci meu pai depois de adulta, faz real sentido. E a criança ferida quer cobrar o quê? Exatamente, Paula. É isso mesmo. Sofia, e essa metáfora aí, quem procura o vinho, procura a mãe? No meu entendimento, está falando aqui dos vícios. Quem está indo para o álcool, para a droga, está em busca dessa relação com a mãe. E apesar de Bert ter em outras ocasiões observado que faltava o pai. O pai. A mãe não dava acesso ao pai, o pai não tinha acesso à criança, e na busca do relacionamento com esse pai, ele vai e usa drogas e tal. Essa é uma... Na literatura de Bert, ele fala várias vezes. Mas o que eu venho percebendo, Bert não escreve os livros, e ele escreve os livros fenomenologicamente, conforme vai se apresentando a coisa, e ele vai reunindo fatos. Então, lá naquela percepção faltava o pai, naquele sistema específico. E aqui ele observa que falta é a mãe.
Então, no convívio com adictos, eu trabalhei com dependentes químicos, álcool, drogas e medicamentos. E o que eles relatam, na maioria das vezes, que a primeira vez que usaram a droga foi muito, 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 muito bom, tal qual o colo da mamãe, aquela primeira experiência com a mamãe, e todas as outras vezes que eles vão usar, e na tentativa de novo de ter aquela primeira resgatar aquela experiência. Olha, que coisa. Tipo chocolate, Andréia, isso mesmo. Exatamente. Tipo chocolate. Legal. Que legal. Então as coisas vão se unindo e fazendo sentido realmente, que na maior parte das vezes eles estão buscando reencontrar o amor da mamãe através daquela substância. Muito Mas existem outras possibilidades também. Algumas pessoas têm o corpo mental muito, muito desenvolvido, trabalham muitas horas só no computador e nada relaxa essa mente. E essa mente fica ligada 24 horas. Então, algumas pessoas buscam um cálice de vinho, que na Europa é bem tradicional, uma cerveja, uma situação que dá um reset na máquina. Certo. Então, depende da utilização, da necessidade de cada um. Eu vejo que o consumo varia de pessoa para pessoa e a busca está sendo diferente. Não sei se todos têm a compreensão de que vão dar esse relaxamento na mente, que também não precisa ser pelo álcool. A meditação, só que daí leva um pouco mais de tempo, uns 20 minutos, e não tão rápido quanto o álcool, mas também dá esse relaxamento na mente. A atividade física também dá esse relaxamento na mente. Então, há variações para essa busca pelo vinho. Tudo bem, muito obrigada. Posso? Por favor. Obrigada. Então, agora a experiência. Aí, puxei um negócio aqui sem querer, nada disso. Experienciar. Ela está relacionada com a expansão do ego para o próprio corpo, para a própria alma e para o próprio pensamento, ou para além do próprio ser, para o outro que nos defronta e se estende para além de nós. Aí o Bert traz aí como os órgãos dos sentidos, e por isso eu trouxe essa imagem, onde ele diz que na visão, nós temos aí, né, para essa expansão aí para além, a gente tem a visão, a audição, o olfato, os 5 sentidos, né, o tato e o paladar. Quando eu acrescento o movimento, com as mãos eu posso agarrar alguma coisa que está perto. Quando com os pés, por exemplo, eu posso alcançar algo longe e trazer para perto, porque eu estou lá, né? Eu caminhei, eu usei os pés, eu estou lá, então eu trago algo longe para perto. Assim, interiorizamos quando transferimos o exterior para dentro de nós. Também, ao mesmo tempo, nos dirigimos para o exterior, nos tornando parte dele, enquanto o modificamos ou desenvolvemos. E aí ele fala, né, quando a gente está ali plantando enterrando ali alguma plantinha, né, replantando uma planta. E quando destruímos, também uma parte nossa desaparece. Isso que eu achei lindo. A experiência ela pode ser descuidada quando ela permanece irrefletida, portanto, o exterior. E ela pode ser atenciosa, devota, quando apreende algo essencial daquilo lá fora, o interior. Compreensão do próprio ser e tudo aquilo lá fora como um todo maior, conseguindo assim harmonizar-se com ele. Assim, o exterior torna-se uma experiência interior de uma maneira muito especial. Muito bom. Quer acrescentar algo? Experiência. Olha, o que me remete aqui é a gente experienciar
e se expor a várias experiências de dinâmicas de grupo, de constelação familiar, e passar por essa experiência, não tem como, não tem nada igual. Se você ouvir falar, e às vezes as pessoas, eu quero fazer uma constelação, me explica como é que é. Então, não dá para explicar, precisa passar, o seu corpo precisa viver aquilo. E Bert fazia isso. Ele fazia a terapia primal, ele passava pela terapia primal, ele fazia a gestalt terapia, ele mergulhava, ele fez a psicanálise, ele estudava e se submetia à experiência. Ele fazia meditação, todos os dias, 17 horas, ele parava para meditar. E com isso ia ampliando, expandindo as ordens do amor, por exemplo, ele recebeu, uma foi na constelação e 2 foram através das meditações. Então, olha que experiência incrível, quantas experiências incríveis para a gente deixar o medo de lado e se jogar, ainda que a gente não compreenda totalmente do que se trata aquilo, que a mente queira dominar, que o ego diga que não é bom, experimenta. Você se sentiu bem? É bom, continua. Tudo bem. E ainda aqui, fechando com a experiência, que também não deu em um slide, só um minutinho aqui, que ela não está querendo correr, só um pouquinho. Eu trago aí, entendendo as 2 últimas estrofes do 14º soneto de Rilke, da segunda parte dos sonetos de Orfeu. Se alguém as embalasse em sono profundo e a elas, se aninhando, adormecesse junto, amanheceria leve e distante das coisas do mundo? Ou talvez, se eles ficassem, elas florariam em tudo, a louvar o convertido. Ora, também oriundo, irmão das irmãs do vento, pelos prados de veludo. Do trecho retirado da obra Os Sonetos de Orfeu, Elegias de Duino, do Rainer Maria Rilke, tradução e seleção de Carlos Reichenberg e Carlos Garfinkel. Rio de Janeiro, Record, 2002, edição bilíngue, página 94. O Bert adorava o Rio, que ele citava muito em várias situações. Então, muito bem colocado esse trecho nessa obra. Belíssima apresentação, Dulce, grata. Vamos lá, minha profunda, profunda gratidão a você, Sofia, que como eu falei para você, eu nunca tinha preparado nada em PowerPoint e como eu assumo um monte de coisas também, eu acabo isso ficando para a última hora e eu fico angustiada, mas olha, ontem foi uma coisa assim muito, muito, muito boa demais, porque eu adoro desafios e muito mais do que gostar de desafios, eu adoro vencer os meus desafios. Então, quando eu percebi que isso era possível, que eu, que eu poderia fazer e conseguir fazer, foi para mim uma bênção. Então, é só isso aí mesmo que eu tenho. Ó. Obrigada. Essa imagem, eu falei, não, preciso de uma imagem final ali, porque, nossa, ela veio ali assim, sabe? Então, é isso mesmo, e a cada um de vocês que está aí também acompanhando com a gente, prestigiando, isso é muito bom. Muito, muito grata, Dulce, grata a todos vocês. Gratidão, Gilberto, que auxiliou na informática aqui com a Dulce para fazer o PPT, né? O Gilberto auxiliou na Não, até que eu não pude, não foi não. Não deu? Eu não pude, não deu certo, não pude ver com ele não, mas aí eu tinha uma amiga que ela domina muito também, então ontem à noite eu falei com ela, olha, já estou com meus textos prontos, mas eu não sei nem por onde eu começo com esse negócio do PowerPoint. Aí ela me deu umas orientações e começou, ele fez o primeiro slide, foi me explicando, agora você faz isso, e aquilo. E eu peguei e fui embora. Ai, gente, coisa boa. Que coisa delícia! É muito bom vencer desafios. Foi muito Gratidão bom. demais para vocês. Muito, muito, muito. Quero
Agradecer a todos. Quem quiser abrir o microfone, falar tchau. Até a semana. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada. Tchau, meninas. Boa noite, muito obrigada. Boa noite, obrigada. Obrigada, estava com saudades. Fiquem com Deus. Tchau, Aninha. Tchau, Elza.